Cristo. Amém? Já dá uma olhadinha aí no teu celular, coloca no modo vibrar, para não atrapalhar o culto, tá bom? Você está aqui para cultuar a Deus, em nome de Jesus. Então, coloca aí, dá uma olhadinha, não é que o pastor é chato não, tá? É porque realmente, né, às vezes nós estamos tão focados ali, dando atenção na palavra, que qualquer coisa que tocar vai nos tirar a atenção. Então, coloca no modo de vibrar, né? Eu digo que não é proibido você atender uma ligação, né? Então, eu creio que quem te ligar é porque é uma urgência, porque é algo, né, que a pessoa sabe que você está na igreja e a pessoa te ligar, você vai entender que é algo importante. Aí você vai ali fora, atende rapidinho, vê se é algo importante e depois retorna para o culto, tá bom? Em nome de Jesus. Mas dá uma olhadinha só para não tocar na igreja. Outra coisa, irmão, evite distrações. A igreja estamos aqui para cultuar a Deus. Às vezes nós queremos conversar na hora da palavra, né? E acaba também tirando a atenção do teu irmão. Então, evite conversar, depois você combina, né? Eu falo, combina o café da tarde, né? Um happy hour, um almoço, para colocar a conversa em dia, em nome de Jesus Cristo. Abra comigo, irmãos, no livro de Eclesiastes, capítulo 10, versículo 4, em nome de Jesus. Livro de Eclesiastes, capítulo 10, versículo 4, em nome de Jesus. Isso. Eclesiastes, capítulo 10, versículo 4. Você abriu em Salmos, veio da Bíblia, fácil de achar. Depois vem o livro de Provérbios, em seguida o livro de Eclesiastes. Quem tiver com dificuldade de achar, você pode pedir um auxílio para os obreiros, tá bom? Ou se o irmão do lado achou e tem mais prática de achar, ele te ajuda, em nome de Jesus. Amém? Todo mundo achou? Todo mundo achou? Quem não achou, irmão, levanta a mão assim, o irmão vai até você e te ajuda, tá bom? Fica com vergonha não, estamos aqui para servir, em nome de Jesus, tá bom? Glória a Deus. Então vamos lá. O que diz aí na tua palavra? Levantando-se contra ti o espírito do governador, não deixa o quê? Teu lugar. Vamos ficar aqui com a parte A, né? A Bíblia diz que levantando-se contra o quê? Contra você, o espírito do governador. Entendemos que isso aqui, irmão, a Bíblia está se referindo não ao poder natural, não ao poder do homem, mas a Bíblia está dizendo de um poder espiritual, de um governo que não é terreno, de um governo espiritual, de um domínio, né? Para você entender, irmão, a Bíblia, ela fala, ela nos revela que há espíritos malignos. Você crê que existem espíritos malignos? Você acreditando ou não, tem pessoa que ela fala, pastor, eu creio em Deus, mas eu não acredito em diabo, eu não acredito em demônios, eu não acredito que há espíritos malignos. Mas, irmão, você crê ou não, a Bíblia ela declara que isso existe, que esses demônios, essas espécies de seres, assim eu posso dizer, eles existem. E eles existem para combater, irmão, os filhos de Deus, para atrapalhar, irmão, de uma pessoa acessar a vontade de Deus. Tem pessoas que, irmão, não entendem isso e por isso estão presas a um governo, a um poder. Tem pessoas que estão com as suas vidas amarradas porque ainda não entendeu que a luta dela não é contra a carne e contra a sangue, mas é contra esses tipos ou essas castas de seres das trevas. Então este demônio se chama governos. Ele atua na vida de muitos cristãos para atrapalhá-los de acessar a vontade de Deus. Mas o que a Bíblia diz aqui? Ela nos ensina, irmão, se este espírito de governo se levantar contra a nossa vida, nós temos que ficar o quê? Ficar o quê, irmãos? Firmes, né? E não é firme que nem
Prego na areia não, irmãos. Não é firme que nem Maria mole, não. É firmes na presença de Deus. Porque às vezes, irmão, Deus te entrega uma palavra, Deus te entrega uma promessa, mas presta atenção, sempre, e você vai abrir o seu entendimento agora, sempre quando você se propõe em se firmar na presença de Deus, posteriormente, quando você faz esta oração, ou quando você faz essa aliança, ou quando você faz esse compromisso com Deus, o que acontece? Um grande levante na sua vida. Quem já percebeu isso? Ninguém, irmão? Presta atenção. Eu, como pastor, eu costumo ouvir repetidamente esta frase: pastor, foi só eu me firmar na igreja que a luta se levantou. Sim ou não? Sim. Quem já percebeu isso? Pastor, firmei no meu coração de ficar firme com Deus. Aí em seguida acontece o quê? Começa a luta. Só foi eu pisar. E se a pessoa ela não tiver um entendimento, um discernimento de Deus, ela acha que é a própria igreja. Pastor, aquela igreja não é de Deus, não. Foi só eu chegar à igreja e o diabo o quê? Se levantou. Mas presta atenção no que Deus fala, irmão. O diabo, a Bíblia fala que ele é o nosso inimigo, o nosso adversário. E todo adversário se opõe. E ele está se opondo contra a sua vida, porque há um propósito, há uma promessa que você tem que alcançar. E só alcança, meus irmãos, aqueles que ficam firmes na presença de Deus. E eu declaro sobre a sua vida a vitória. Diga graças a Deus. Você vai vencer esse mal, em nome de Jesus. Mas você não pode esmorecer, irmão. Fica firme com Deus, fica firme no caminho do Senhor, fica firme na fé em nome de Jesus. Levantando-se, o diabo se levanta, assim ou não? Sim. Presta atenção. Talvez você fale, pastor, eu vou lutar pela minha casa. E como a luta se levantou na sua casa agora? Talvez você fale, pastor, eu vou ficar firme pelo meu filho. Veja como talvez o filho ficou cada vez mais rebelde, ficou cada vez mais revoltado, começou mais ainda a te afrontar, te desafiar, porque exatamente, irmão, não é porque você está fazendo errado, não, exatamente porque você está fazendo o quê? Certo, porque você está na direção certa. Porque se não tivesse, irmão, não viria vento contrário. Se você não tivesse indo na direção certa, não se levantaria o espírito do governador, porque ele quer dominar. O que é um governo? É aquele que tem um poder sobre um território. Existem os governos do Brasil, não existe? Cada governo, cada governador, ele tem um domínio sobre um território. Por exemplo, tem um governador de São Paulo, tem um governador lá de outro estado, e aí tem os seus governadores, um governa em cada área. É por isso, irmão, que o diabo tem se levantado contra a sua vida. É por isso que o diabo tem se levantado lá dentro da sua casa. Não é porque você está na direção errada, ou porque você está fazendo o que desagrada a Deus. Por muitas vezes você está fazendo o que é certo, se consagrando, buscando o Senhor, fazendo os propósitos, as campanhas. Mas aí talvez você não está entendendo. Pastor, eu coloquei a minha fé, meu coração, por este propósito. Mas parece, pastor, olha, eu estou quase desistindo. Eu estou quase deixando de lutar pelo meu casamento. Eu estou quase deixando de lutar por este negócio. Fica firme, minha irmã. É a resposta que você pediu para Deus, para você não desistir do teu casamento. É a resposta que você pediu para Deus, para você não desistir, porque a tua família, irmão, o diabo dá alguma coisa para alguém? Ele dá alguma coisa para alguém? Não. A tua família, quem te deu foi quem? Deus. O teu casamento, quem deu foi quem? Foi Deus. Não é coisa do homem, não é coisa do céu, não é coisa do diabo, é coisa de Deus.
por mais que você esteja passando essa luta agora, você tem que entender, esse é um mal que está tentando me tirar daquele propósito que eu já falei com Deus. Porque você orou. Por que você está lutando? Porque você falou com Deus. Você falou: meu Deus, eu estou na tua presença e eu vou lutar, meu Deus, até o fim, porque o Senhor é comigo, e o Senhor vai me fazer vencer todo esse mal. Mas tem que pessoa, irmão, que quando o diabo ele se levanta, a pessoa deixa o seu lugar. Isso aqui é significativo, irmão, para a gente entender que é algo espiritual. Aonde é o meu lugar? Ah, pastor, meu lugar é na igreja também, mas o teu lugar é na presença de Deus. E a presença de Deus, irmão, não é algo místico. Eu estou na presença de Deus porque eu estou sentindo uma emoção, não. Eu estou na presença de Deus porque eu estou na palavra. Eu estou naquela obediência, naquela direção que Deus me deu. Se Ele falou para mim lutar, pastor, eu vou lutar em nome de Jesus. Porque, irmão, é uma luta a qual Deus garante a vitória. Amém? Está escrito: porque em todas essas coisas você é mais do que perdedor, mais do que vencedor. Em todas essas coisas que você está vivendo, você é vencedor em nome de Jesus. Então, levantando contra ti o espírito do governador, o que diz aí? Não deixe o teu lugar, irmão. Qual é a palavra que Deus já te deu? O que Deus já revelou ao teu coração por meio da sua palavra. Pastor, olha, Deus falou que vai abrir grandes portas. Fica firme. Porque às vezes parece que todas as portas estão fechadas. Não é? Mas se Ele falou pela fé, eu vou o quê? Crer. Aí o processo, irmão, no processo da palavra, é como se fosse o povo no deserto. O povo saiu lá do Egito, mas eles caminharam para o deserto até chegar aonde? A Canaã. Deus entrega uma promessa, mas às vezes você passa pelo deserto. O deserto é onde eu tenho que me manter o quê? Firme, não é? É no deserto que se surgem as lutas, mas é no deserto que surge também a provisão. É no deserto que dá as dificuldades, mas no deserto também vem o quê? Os milagres. Diga graças a Deus. Abra comigo em Hebreus 10. Eu já falo o versículo, tá? Qualquer que tiver dificuldade de achar, você dá um grito aí, socorro, e os irmãos vão até você em nome de Jesus Cristo, amém? Pastor, porque você abre para lá e para cá, irmão? Se chama testificação. Eu não posso falar nada de mim mesmo, amém? Jesus, quando pregava, ele testificava na palavra, amém? Quando Jesus falava está escrito, é porque ele estava testificando na própria palavra. É uma confirmação, amém? 10, eu já falo o versículo aqui, 35 em diante, em nome de Jesus, amém? Eu te ensino algo, pastor, tem um pouco de dificuldade, você vai anotando o seu caderninho de anotação, tá? Eu acho muito bonito quando a pessoa chega no caderninho, ela vai anotando ali, vai anotando o entendimento, isso é bom, tá? Em nome de Jesus. Todo mundo achou? Alguém precisa de ajuda? Alguém precisa de ajuda? Sim ou não? Então vamos lá. Não rejeite, pois, a vossa o quê? A vossa o quê? Confiança. Irmão, eu não posso rejeitar essa confiança a qual Deus colocou dentro de mim. Essa confiança de crer que o impossível ele vai acontecer na minha vida. Essa confiança de saber que Deus, no momento da dificuldade, da escassez, Ele é comigo. Eu confio em Deus, irmão, na hora que eu vejo que o problema surge, na hora que a doença ela se manifesta em meu corpo. Aí eu tenho que mostrar essa confiança, que também é a fé. Amém? Essa confiança que eu tenho em Deus. Porque, irmão, confiar é entregar. Já dei esse exemplo aqui.
Tem lá o advogado. Você está com um problema na justiça, você está com uma causa a ser resolvida no campo do trabalho, ou seja, em qualquer área. E você, como pouco entendedor daquela problemática, você vai colocar na mão daquele que é o especialista, o advogado, sim ou não? Aí você fala assim: doutor, olha, eu estou com esse problema, essa causa, é algo que é direito meu, porém eu estou sendo injustiçado. Aí ele vai fazer o quê? Ele primeiro vai te ouvir, sim ou não? Ele vai reunir as provas, você vai entregar as provas na mão dele. Aí com aquelas provas, ele vai fazer o quê, irmão? Ele vai começar a trabalhar. E como humano, está o lado humano, aqui falando do lado humano, ele precisa de um tempo, sim ou não? Mas se eu confio no trabalho dele, eu vou deixar que ele vá o quê? Ele vai trabalhar, que ele vai atuar naquilo que ele faz. Mas tem pessoa que ela faz assim, irmãos, ela entrega, por exemplo, 2, 3 dias, ela já está ligando para o advogado: doutor, já conseguiu ver a minha causa? Doutor, já viu o meu problema? Tem solução? Não tem solução? Ela está confiando? Não está. Mas confiar, irmão, é esperar o tempo determinado. Diga graças a Deus. É confiar, é entregar, é crer. Se Deus falou que está agindo ao meu favor, se Ele está trabalhando ao meu favor, eu tenho que confiar. Diga graças a Deus. Continuando, não viver depois da nossa confiança, que tem grande e avultado e galardão, recompensa. Mas aí diz, né? Porque necessitais de quê? De paciência. Olha Deus falando com você. Pega aqui a baixada. O que é a paciência, irmãos? Ah, pastor, é aquela pessoa muito zen. É aquela pessoa muito serena. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá? A paciência é a capacidade exatamente de esperar. Esperar o quê, pastor? Porque eu não aguento mais esperar. Isso é um sinal de impaciência. E ser paciente não quer dizer também que eu não tenha que fazer a minha parte. Amém? Você tem que fazer a sua parte. Eu tenho que fazer a minha parte. Mas a paciência é isso. Deus falou, eu vou confiar. Se Deus falou que está atuando, trabalhando, eu vou confiar. Eu não posso rejeitar essa confiança. Eu tenho que aprender a confiar. Tem pessoa que é desconfiada com todo mundo, irmão. E até com Deus. Com o homem você pode desconfiar. O homem não dá para confiar 100%, ou dá? Não dá. Você pode confiar 70%, até 90%, mas nunca 100%. 100% você pode confiar em Deus. Porque a Bíblia diz, irmão, que aquilo que Ele prometeu, Ele vai cumprir. Amém? A Bíblia diz que Ele não é como o filho do homem que o quê? Que se arrepende. O filho do homem mente, irmão. O filho do homem volta atrás. Hoje, irmão, você não pode fazer nada pela palavra do homem, tá? Nada. Vai fechar um negócio, contrato. Assina, carimba, registra no cartório. Sim ou não? No tempo do meu avô, ele falava assim: pode confiar na palavra do meu bigode. Pegava o bigode e rolava assim, estava dito, estava fechado, né? Pegava na mão, ali estava um acordo, não é assim? Hoje, não, cuidado. Tem pessoa que ela fala hoje, falei o quê? Não falei nada disso. Você tem certeza que eu falei isso? Tenho certeza. Você falou, te deixa na maior vergonha, não é? Sim ou não? Por isso, irmão, tem que ser tudo registrado quanto quesito homem. Mas quando Deus diz, irmão, por meio da sua palavra, do seu Espírito, está registrado aonde? Olha que até Deus registra, irmão. Olha que coisa linda. Até Deus registra onde? Nos céus. Aquele dia que você orou, aquele dia que Ele disse que você creu, está registrado.
E não pensa que ele é como o homem que dá desculpa que esqueceu. Eu esqueci. Não, Deus não se esquece. Amém? Ele dá como exemplo que ainda que uma mãe se esqueça do filho ao qual amamentou, ao qual gerou, e não se lembre dele. A Bíblia diz que de maneira nenhuma ele se esquecerá dele. Amém? Ele não se esqueceu, irmão, daquilo que ele te disse, que ele vai salvar toda a tua casa. Ele não se esqueceu quando ele disse, irmão, para você, que no nome dele você já está curado. Ele não se esqueceu da sua palavra. A palavra dele não voltará vazia para ele. Ele não se esqueceu quando disse lá na sua palavra: aquilo que ele uniu, o homem não separa. Ele não se esqueceu. Então confie naquilo que ele tem dito. Pastor, mas vem palavra de Deus, e quando vem palavra, vem levantando contra ti o que? O espírito do governador. Fica o que? Firme no que? Na rocha, firme em Cristo, porque a tempestade ela vem ou não vem? O dia mal vem, a dificuldade vem, mas eu tenho que ficar o que? Firme. E presta atenção, eu estou te abrindo os olhos diante de Deus. Desde o primeiro dia que você se propõe buscar a Deus, o diabo tem se levantado. E tem que se levantar com um furor, sim ou não? Pastor, uma revolta. Eu comecei a se propor a orar pela minha casa. Pastor, pensa numa tribulação que eu estou passando agora. Pensa num problema que está acontecendo dentro de casa com os meus filhos. Isso aí é para você desistir, é para você parar, é para você desanimar. Mas quando você entender que você está no caminho certo, você não vai desistir. Diga graças a Deus. Aí estávamos no 36, né? Vamos reler? Porque necessitai de paciência, para que depois de haver feito a vontade de quem? Possais alcançar a promessa. Olha como funcionam as coisas de Deus, irmão. Primeiro o reino. Sim ou não? Primeiro o reino, a vontade de Deus. E tudo que você precisa vos será acrescentado. O que eu tenho que fazer primeiro? Faça a vontade de Deus. Porque às vezes nós estamos fugindo da vontade de Deus. Queremos ser primeiramente atendidos. Queremos primeiramente ter a resposta. Queremos primeiramente ver a bênção de Deus na nossa vida. Mas ele fala aqui: primeiro a minha vontade. E isso aqui pode entrar muita coisa, irmão, nessa palavra. A minha vontade. Qual é a vontade de Deus para você? O que Deus tem te pedido? Talvez mais firmeza na fé, talvez mais constância, talvez mais se manter mais naquele propósito que você fez com Deus. Porque às vezes, irmão, fazemos votos e votos diante de Deus. E quando eu digo voto, você já entende que é aquela palavra que você falou com Deus, aquela promessa que você falou para Ele. Meu Deus, eu vou fazer tal propósito, vou ajudar na sua casa, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Isso foi um voto. Amém? E votos diante do Senhor não é algo muito sério. Mas aí o que acontece, irmão? Presta atenção, não sou eu que falo, na Eclesiastes 5 está escrito que a gente não deve fazer voto. Se a gente fazer voto, a gente tem que ficar firme. Porque se a gente não cumpre o voto, se torna voto de tolo. É a Bíblia que diz. Então, por muitas vezes, irmão, a gente faz voto de tolo. É aquele voto que eu falo, que eu vou cumprir, não cumpro. Às vezes você ora, vou lutar por isso, vou lutar por aquilo, vou fazer campanha X, campanha Y, e às vezes não conseguimos se manter o quê? Firmes. Qual é a vontade de Deus? Pastor, é que eu faço uma coisa, é que eu oro por tal área, é que eu seja coluna na presença de Deus. Qual é a vontade de Deus? Talvez a vontade de Deus, irmão, é que você não fique caindo. A vontade de Deus para você, talvez é que você seja essa pessoa que lute pela sua casa.
Se você não lutar, a sua casa cai, porque você é a coluna, não é? A coluna traz uma sustentação, sim ou não? Sim. E talvez você é essa coluna espiritualmente falando, e você não pode fraquejar de maneira nenhuma. Você não pode fraquejar de jeito nenhum, irmão. Porque se a coluna cai, o que acontece, irmão? Toda casa, o quê? Também cai. É por isso que muitos da sua casa ainda não caíram. Não caiu como, pastor? Na mão do diabo. Porque o diabo ele só quer o quê? Matar, roubar e destruir. Graças a Deus que há alguém dentro da casa que luta. Há alguém dentro da casa que persiste. Há alguém dentro da casa que ora. Porque se você cair, meu irmão, o estrago vai ser grande. Se você cair e desistir, meu irmão, olha, o diabo vai entrar e ele vai entrar de vez. Você está compreendendo? É por isso que ainda o quê? Não houve destruição. É por isso que ainda há salvação em nome de Jesus. Porque ainda tem um pouquinho no 37 de tempo. O que há de vir, virá. E não, irmão, o que há de vir, virá. A bênção de Deus vai vir e ela vai vir em nome de Jesus. Ainda que muitas vezes no nosso coração nós temos como tardia, irmão, Deus não tarda, Deus não falha. Amém? Amém. Deus não tarda e Deus não falha. A gente que tem que o quê? Manter-se firme na fé. Aí diz no 38: mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. O justo vive do quê? Da fé. Você já entendeu? Porque por inúmeras vezes eu expliquei aqui na igreja. A fé não é uma emoção, não é um sentimento, não é uma energia. O que a fé é, pastor? O que eu vou sentir na fé? Você vai sentir convicção por meio da palavra. E essa convicção, ela vem dentro do teu coração. Pode estar dando tudo errado em volta. Você pode estar vivendo o pior dia da sua vida, mas a fé te traz a confiança, a convicção. Que vai dar tudo certo em nome de Jesus. É a convicção que vem pela palavra. A Bíblia diz em Romanos 10:17, a fé ela vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Sim ou não? Pela palavra de Deus, você hoje talvez está adquirindo uma fé que talvez você não tinha. Pela palavra de Deus você está adquirindo essa certeza que Deus é poderoso para reverter essa tua situação. Amém? Amém. Seja, irmão, qualquer que for a situação, ainda que esteja no campo da impossibilidade, é aí onde Deus age. Amém? Ainda que você fale, pastor, é irreversível, mas para Deus não é. Eu não posso, é o quê? Recuar. O governador, o espírito maligno está lá, recua, Deus não vai fazer, e você está lá firme, não, Deus já fez. Não vou desistir. Deus já converteu meu marido, Deus já salvou meu filho, Deus já mandou o entendimento. Amém? Quem está na rede de transmissão com o pastor, irmão, eu tenho falado algumas vezes, eu estava falando com Deus, Deus me perdoa, porque eu tenho que fazer essa parte, mandar mensagens diárias para o povo. E aí eu senti lá orando, senti de mandar uma mensagem, né? Até essa passagem, acho que Salmos 41, se eu não me engano, que eu mandei, não me recordo, 43, que fala que Deus é o socorro bem presente na hora da nossa angústia, da nossa o quê? Aflição. Eu tenho que estar nessa certeza, amém? Eu tenho que estar nessa certeza que Deus está me socorrendo. E há momentos, irmão, presta atenção, eu estava meditando lá na passagem de Davi, a Bíblia diz que ele enfrentou um urso, sim ou não? Sim. A Bíblia fala que ele enfrentou o quê? Um urso. Mas até então ninguém sabia que ele tinha vencido o urso e o leão. Ficaram sabendo naquele momento que ele já tinha lutado. Mas ele já tinha passado, já tinha tido vitórias, irmão, que ninguém sabia.
Ele passou uma luta que ninguém sabia, se não fosse o quê? Revelado. E tem luta, irmão, que a gente passa, que ninguém sabe. Tem luta que você enfrenta, que ninguém sabe. Ninguém sabe o que você está enfrentando. Ninguém sabe o que você está vivendo. Mas mesmo, irmão, ninguém sabendo o que você está vivendo, o que você está passando, Deus pode dar vitória no oculto. Amém? Isso só vai ser revelado publicamente quando você der o seu testemunho. Davi, quando testemunhou o que ele estava passando, ele já tinha vencido. Já venci o urso, já venci o leão. Agora esse gigante não vai ser diferente. Eu vou vencer do mesmo jeito. E é isso que Deus está falando, irmão. As lágrimas que você tem derramado no seu oculto, Deus está vendo. As suas orações ocultas, Deus está vendo. As suas batalhas secretas, Deus já está vendo, Ele está te dando a vitória. Aí quando você vir aqui e falar, pastor, este é o meu testemunho, as pessoas não falam assim, nossa, eu não sabia que ela estava passando por tudo isso. Eu não tinha ideia que ele estava passando por tudo isso. Nem imaginava. Porque lá no secreto Deus deu o quê? Vitória. Lá no quarto, irmão, quando Deus fala, lá entra no teu quarto e ora em secreto, porque Deus vai te abençoar publicamente. Aí quando a bênção vem, a pessoa fala, nossa, eu vi ela firme lá na presença de Deus. Eu vi a ele firme na presença de Deus, na igreja, orando, buscando. Não tinha ideia. Porque nem tudo, irmão, nem tudo nós temos que falar para as pessoas, nem tudo. A gente tem que aprender a ter esse diálogo com Deus, falar com Deus. Primeiramente quem? Deus. Primeiramente o Senhor. É errado eu falar com alguém o meu problema? Não é errado. Mas primeiro eu tenho que falar com Deus. E aí eu vou naquele processo de me consagrar, aquele processo de busca, aquele processo de ficar firme e não recuar. Porque se eu recuo, a Bíblia fala que Deus não tem prazer em mim. Deus não tem prazer no cristão que desiste. Deus não tem prazer, porque Ele sabe, irmão, que Ele vai cumprir aquilo que Ele determinou. E às vezes nós estamos querendo deixar o nosso lugar, a nossa posição em Deus. O pastor tem luta, o obreiro tem luta, a pastora dele tem luta. Inúmeras, irmão. Inúmeras. Lutas que vocês não têm ideia, nem imaginam. Mas eu vivo pela fé. Assim como também você tem que viver pela fé. E Deus já te deu vitória, minha irmã. Talvez essa noite você passou uma luta, uma tribulação, virou a noite que só a misericórdia. Você nem sabe como você está aqui na igreja. Foi difícil para você essa noite, mas Deus já te deu a vitória em nome de Jesus. Glória a Deus. Não recue. Fique firme. Fique firme, porque não é o pastor que está falando por palavras próprias. É o Espírito Santo que está conduzindo o pastor, porque eu não tenho ideia do que aconteceu na sua vida essa noite. Mas talvez você chegou ao ponto de falar, eu vou desistir. Eu não quero mais, pastor. Não quero. Hoje eu vou buscar uma resposta. Se Deus não me der a resposta, eu vou tomar a decisão. Deus está falando, não tome decisão por conta própria. Ele está falando, não recue. Porque você foi justificado como justo, você não pode recuar em nome de Jesus. E aí diz no 39, nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. É o que Deus está falando para você. Nós não somos daquele que recua, aquele que retrocede, aquele que volta atrás. Somos aqueles que avançam, avançam naquela palavra que Deus nos deu, naquela promessa que Deus nos entregou. Porque tem muita gente que está na igreja, mas está pelo limite, irmão. É como diz, né? Há uma diferença, né? De a pessoa está no favor, na graça e na misericórdia. A misericórdia é como se fosse uma pena.
Você já olhou para alguém e falou assim: ó, que pena. Essa é a misericórdia. Às vezes você está na misericórdia, está no limite do limite, chegou ao ponto extremo, está pensando em desistir, jogar tudo para o alto. Pastor, a minha vontade é essa: jogar tudo para o alto, porque eu estou no limite do limite. Já procurei ajuda, já tentei, já dialoguei, já conversei, tentei resolver do meu jeito, tentei ensinar. Olha, pastor, mas está difícil. É hora de você se apegar à força de Deus. Diga glória a Deus. Se apegar a esse poder em nome de Jesus. Porque, irmão, não é só a misericórdia, a graça de Deus está sobre a sua vida. O Espírito Santo, irmão, é aquele que te ajuda na hora da tua dificuldade. Amém? Ainda que você esteja chorando, a Bíblia diz que ainda que você esteja semeando lágrimas, a Bíblia diz que se você se manter firme, você vai colher com a... Ninguém semeia, irmão, por qualquer coisa, né? Uma palavra que eu ouvi esses tempos do nosso pastor regional: ninguém semeia por semear. A gente semeia porque a gente quer o quê? A colheita. A gente quer colher. A gente quer ter o resultado. Então acredite que a sua semeadura, ela não é vã. Salmo 126. Abra lá comigo. Pastor, olha como Deus está falando comigo nesta manhã. O senhor não tem ideia como o Espírito Santo está me usando por meio da palavra para apaziguar o meu coração, porque dentro de mim havia uma batalha, dentro de mim havia uma guerra, dentro de mim havia um confronto, uma indecisão. E glória a Deus, minha irmã, que você não vai desistir. Salmo 126. 126. Em nome de Jesus. Vamos ler todo o texto? Em nome de Jesus. Eu já encerro. Em nome de Jesus. Salmos 126. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Todo mundo achou, irmãos? Todo mundo achou? Leia comigo. Quando o Senhor trouxe do quê? Cativeiro. Para aí só um pouquinho, eu vou reler aqui. O que é um cativeiro? Quando alguém é sequestrado, é levado para onde? Não, qual é a diferença entre prisão e cativeiro? O que é o cativeiro? Quem já viu aquelas notícias lá que a pessoa foi sequestrada e ela estava onde? Tem pessoa que foi sequestrada, irmão, e levada contra a vontade, está presa em determinado alvo que o diabo colocou na vida dela. Tem pessoa que ela estava feliz, mas o diabo conseguiu arrancar aquela pessoa daquela alegria que Deus tinha entregado e colocou no cativeiro de tristeza. Tinha pessoa, irmão, que era aquela pessoa de fé, mas hoje está o quê? Como se fosse um ateu. Está na igreja, mas não acredita em nada. Já não entende mais as coisas espirituais e leva tudo para o lado natural. O diabo pegou essa pessoa, tirou ela do campo da fé e colocou no campo carnal. Presta atenção no que eu vou falar. O que eu estou pregando aqui, irmão, não é de homem. Você precisa entender. Como que eu sei o que está acontecendo na sua vida se não for revelado pelo Espírito Santo? Eu estou pregando aqui, não sei de nada, irmão. Mas às vezes o diabo pegou essa pessoa e levou para o cativeiro. Não é prisão, tá? Não é prisão. Deu para entender? Contra a própria vontade. O que é um sequestro? Não. Está amarrado, tá? É só um exemplo. Está amarrado em nome de Jesus. Está lá a pessoa tal. Aí daqui a pouco vem alguém o quê? Leva a pessoa. Leva para um lugar, tampa os olhos da pessoa. Não é assim que faz, para a pessoa não ver onde que é o caminho. Chega lá, a pessoa tira a venda, está lá num lugar onde ela não sabe. Um lugar de tristeza, um lugar de sofrimento, um lugar ali onde ela é, de várias maneiras, talvez ali torturada. Não é? Então tem pessoas que ela estava
de um jeito que agradava a Deus, mas ela foi o quê? Sequestrada, está no cativeiro. Talvez, meu irmão, você está no cativeiro da carnalidade. O que quer dizer isso? Não consegue ver o lado espiritual daquilo que Deus fala. Talvez o diabo te pegou, te cegou e te lançou no cativeiro. Mas olha o que a Bíblia diz aqui: quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram de Sião, estava como que, irmão, é como se fosse um resgate. É como se fosse um resgate. Deus entra nesse teu cativeiro e te tira e te traz de volta. De volta para onde? Você era alegre, você vai voltar a ser o quê? Alegre. Você era feliz no seu casamento, Deus vai te trazer, porque agora você talvez vai te gostoso. Ah, pastor, porque as coisas estavam diferentes. A minha mulher mudou, o meu marido está diferente, tal, está meio estranho o negócio. Não estou feliz. Talvez você foi tirado daquela alegria que você tinha no meio da família, o diabo te tirou. Hoje talvez há um desgosto, hoje talvez há uma tristeza, hoje talvez há algo que está te desagradando, mas o próprio Deus está te resgatando, meu irmão. O próprio Deus está te resgatando novamente, meu irmão. Do cativeiro Ele trouxe de volta para si. Aonde que é Sião? O lugar do Filho de Deus, a presença de Deus. Trouxe de volta para Sião. E olha o que diz aí: estávamos como quê? Como quem? Você já recebeu uma bênção tão grande que parece que seus pés saíram do chão? Já teve essa experiência? Se não teve, eu profetizo sobre a sua vida essa experiência, em nome de Jesus. É aquela bênção que você estava orando, determinando, era algo tão grande que quando vem para os seus pés, olha só. Eu tive várias vezes essa experiência, né? Um dos pontos fortes que eu posso te pontuar aqui, um foi a minha casa, né? Minha casa própria, a gente já vai para 14 anos já, passou rápido, né? É isso, 14 anos, né? E o nascimento da minha filha, o meu casamento. 3 coisas que eu posso te pontuar. E parece, irmão, que não estava nem na realidade. Já passou por isso? Né? A minha casa, quando eu tive a resposta, né, a dona falou: não, a casa é sua, é você, Jesus, Deus falou. Parece que meus pés foram assim. Eu nem sei como eu cheguei em casa, irmão. Eu nem sei como eu cheguei em casa. Parece que eu fui assim, ó, sabe? Patinando no céu. Então são coisas que Deus vai fazer na sua vida que você vai ficar tão surpreso, minha irmã, que vai parecer que você está o quê? Sonhando. Só não fala me belisca, tá? Porque esse belisca dói. Me belisca para ver se eu estou sonhando, né? Aí faz que nem um puxado, sabe? Aquele beliscão rodando, né, irmão? Porque é isso que Deus vai te fazer. Talvez você está num cativeiro. E Deus vai entender a diferença de prisão e de cativeiro. Cativeiro, você não é nem permitido ver o que está acontecendo. Quando vê, abre os olhos, já está lá. E aí precisa de um resgate. Precisa que alguém entre lá, estoure esse cativeiro, não é assim? Arrebente com o cativeiro e te tire de lá. É isso que Deus está fazendo nesta manhã, minha irmã. Deus está quebrando esse cativeiro. Presta atenção, que você estava voltando do cativeiro da depressão, mas Deus está te tirando de lá em nome de Jesus. Diga glória a Deus. Continuando no 2. Então a nossa boca se encheu o quê? Isso. Nossa língua de cânticos. Então dizer entre as nações: grandes coisas fez o Senhor a este. Irmão, teu sorriso vai voltar. Vai ficar sorrindo dele, né? Que cara de boba é essa? O Senhor fez grandes coisas. Vocês estão com uma cara de bobo. O Senhor fez grandes maravilhas. Glória a Deus, irmão. Há uma alegria no meu coração por meio dessa palavra que eu estou te entregando agora. Eu acredito que você está vendo no meu rosto essa alegria.
Grandes coisas Deus fez a este. Amém? É isso que Deus vai fazer na tua vida. E eles se encheram do quê? O coração se encheu de alegria, transparecendo o rosto. É isso que Deus está fazendo, minha irmã. É isso que Deus está fazendo, minha irmã. Continuando aqui para a gente não perder tempo. Grandes coisas no 3 tem o Senhor por nós, e por isso estamos o quê? Tem como não se alegrar quando Deus opera? Tem como não se alegrar quando você vê que aquela bênção está se cumprindo na tua vida? Tem como não se alegrar, irmão, de ver que Deus é na nossa vida, que Deus não rejeitou a nossa oração, que Deus viu as nossas lágrimas? Tem como não se alegrar de saber que um Deus tão grande se inclinou para ouvir a nossa oração? Por isso, você está se alegrando agora por essa palavra. E a resposta de Deus vem pela alegria do teu coração. Pastor, é como se eu estivesse aqui nessa igreja, só eu, e Deus estivesse dirigindo essa palavra para mim. É isso que está acontecendo. Amém? Isso se chama confirmação, testificação que Deus é na tua vida. Amém? É uma confirmação de Deus, irmão. Deus testifica ao teu espírito, no teu coração, em nome de Jesus. 4. Faz-nos regressar outra vez do cativeiro, Senhor, como correntes do sul. Os que semeam em lágrimas cegarão, colherão com o quê? Com ar. Então eu tenho que semear, ainda que eu esteja o quê? Chorando, com lágrimas nos olhos. Eu tenho que semear, eu não posso desistir, eu tenho que ser. Porque aí vai vir um tempo, irmão. A Bíblia fala em Eclesiastes que é o tempo de chorar, mas é o tempo de quê? De se alegrar em Deus. Amém? Amém. Há o tempo de chorar, sim, mas vai vir um tempo de se alegrar. Então você está no período de colher com ar. Cada palavra, cada oração, cada determinação, cada propósito, cada joelho no chão que você colocou, são as suas sementes. Agora, irmão, a colheita ela vem da parte de Deus. Você vai ver. Porque, irmão, eu não consigo acelerar o processo de uma semente para ela crescer. Ou semente que eu vou plantar você agora, daqui uma hora eu quero ver você crescer. É assim? Funciona? Não. Você vê, e aí eu tenho que esperar aquele processo. Ela vai crescer, ela vai germinar, ela vai crescer, e ela vai frutificar. Aí eu vou o quê? Ainda com lágrimas nos olhos, você está firme. Ainda, irmão, com sofrimento, você está firme. Ainda com tristeza, por muitas vezes, vontade de desistir, você diz, eu vou estar firme. E aí vem o tempo da colheita. E o tempo da colheita é o tempo que a gente fica o quê? Maravilhado com aquilo que Deus fez. Aquele que leva a preciosa 6, vamos finalizar aqui. Aquele que leva a preciosa semente andando, olha o que diz a palavra, e chorando, voltará sem dúvida, com a alegria, trazendo consigo o quê? Os seus olhos, né? Então, irmãos, talvez, como eu disse, essa noite foi uma noite de lágrimas, foi uma noite de tristeza, mas você disse, eu vou semear pela minha fé. Deus vai responder, pela minha fé, eu creio que Deus vai me trazer uma direção. E é por isso que está vindo essa alegria. Não é alegria porque você está rejeitando o que você está vivendo, não, uma alegria que é uma resposta de Deus. Porque você vai colher, irmão, a sua colheita, os molhos multiplicados por Deus. Mas quando vai acontecer isso? Mantenha-se firme. O diabo tem se levantado para você desistir. O diabo tem se levantado para você abandonar a tua fé. O diabo tem se levantado, muitas vezes, até de algumas maneiras, para que você se ofenda com a palavra, para você desistir. Mas não desista, porque o Espírito de Deus está aqui
O Espírito Santo, irmão, ele está falando diretamente ao teu coração. Ainda com árvores, você vai colher com árvore. Vamos colocar de pé, aplaudir Jesus bem forte. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Feche os seus olhos. Você vai fazer a sua oração a Deus, porque hoje Deus falou. Agora nos convém falar também com Ele. Em nome de Jesus. Pai querido Deus amado, nesta manhã, Senhor, eu pedi uma palavra e o Senhor me deu esta palavra. Meu Deus, eu não tenho ideia, porque cada filho seu, filha sua, Senhor, tem enfrentado ou está enfrentando. Tem pessoas que estão, meu Pai, tentadas a desistir. Tem pessoas que estão tentadas a parar. Tem pessoas, meu Pai, que o diabo se levantou de uma tal maneira que a pessoa está duvidando daquilo que o Senhor há de fazer na vida dela. Mas o Senhor é com ela. O Senhor disse, Pai, por meio da sua palavra, meu Pai amado, que ainda que nós estivermos chorando, semeando com lágrimas, colheremos com alegria. O Senhor disse na palavra, Senhor, que nós não podemos rejeitar tal confiança, porque após, meu Deus, havermos feito e cumprido a tua vontade, possamos alcançar a promessa. Porque a tua palavra diz que o meu justo viverá da fé, e se ele recuar, minha alma não terá prazer nele. Oh Jesus, o teu Espírito está sobre este lugar, o teu Espírito está sobre a vida desta mulher, meu Deus, que tem enfrentado uma luta com o marido. Jesus, ela está passando tribulações, talvez ela está dizendo, meu Deus, a minha vida está com uma vida de aparência, meu Deus, mas o Senhor sabe que eu tenho enfrentado lutas escondidas, ocultas, que ninguém sabe, porque para os de fora está tudo bem, mas eu sei o que eu tenho enfrentado, ó Deus. Oh, meu Deus, ouviu a tua oração hoje. Deus ouviu as suas orações como a de Daniel. O Daniel ficou firme 21 dias. E a resposta veio no 21º dia. Quanto tempo você está firme? Mas a resposta ela está vindo agora. Por isso glorifica a Deus em nome de Jesus. Comece a agradecer a Deus pela tua bênção. Comece a agradecer a Deus pela tua resposta. Não deixe o diabo te prender neste cativeiro, minha irmã, meu irmão, da incredulidade. Não deixa o diabo te prender no cativeiro da dúvida, das incertezas. Isso, fale com Deus agora. Fale com Deus. Oh, em nome de Jesus, Pai querido. Glórias, glórias a Ti, Jesus. Glórias a Ti, Jesus, por esta palavra. Glórias a Ti, Senhor, pela bênção, pela vitória que o Senhor nos tem concedido. Glórias a Deus. Diga, meu Deus, eu sei que o Teu Espírito está sobre este lugar, porque o Senhor tem me confirmado aquilo que ninguém ouviu, aquilo que me viu, e aquilo que eu orei no oculto, Senhor, o Senhor revelou a luz por meio da Tua palavra. E eu tenho certeza que Tu és Deus sobre a minha vida. Eu tenho a certeza que o Senhor não me tem me rejeitado. O Senhor é comigo todos os tempos, na hora da minha dificuldade, da minha angústia. O Senhor se revela o socorro bem presente na hora da angústia. Diga glórias a Deus e aplauda a Jesus bem forte. Aleluia. Glória a Deus. Pode sentar. Foi bom você vir esta manhã. Estava pensando em nem vir. Olha aí, ó. Você não estava nem querendo vir. Veio contra a vontade. O Espírito Santo falou: você tem que ir. Você veio. E olha como Deus o quê? Confirmou. Amém? Glória a Deus em nome de Jesus. Amém? Deus é bom. Dona Bia, encerra aqui para mim. Vou encerrar com o pessoal de casa. Deus abençoe a tua vida. Que Deus alcance você por meio desta palavra, aonde você estiver, em nome de Jesus. Meus irmãos, fiquem na paz, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, em nome de Jesus.
Irmãos, rapidinho, vamos passar para a segunda parte. Pastor, eu quero o envelope